Olá, pessoal. Aqui quem fala é Beta Germano, sou editora do Arte que Acontece. Hoje a gente vai conversar com o artista Gustavo Von Ra, que trabalha há bastante tempo com várias questões que estão sendo super discutidas agora, que é esse limite entre a realidade e a ficção. Ele trabalha bastante com a ideia de fake news e agora durante a quarentena ele está super intensivo nos trabalhos dele, virou uma referência de stories que todo mundo quer ver e eu vou convidá-lo agora para a gente começar a conversar enfim, sobre o trabalho dele e sobre como ele está, enfim, vivendo esses dias e lidando com essas coisas todas. Oi, tudo Oi, bom? tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo. Tô tentando pôr a câmera aqui, peraí. Tá Aí, me ouvindo bem? tô. Maravilha. E aí, como foi o dia hoje? Já fez os stories a sequência de hoje? Fiz alguns. Você tem um horário, Gustavo, assim, que você gosta de fazer? Você vai fazendo ao longo do dia ou tipo, você faz de manhã mais, à noite? Como que é? Geralmente eu faço uma sequência assim de manhã e Uhum. depois, a hora que eu vou pra cama à noite, tipo meia-noite, 1 hora, às vezes Vem eu umas solto uma ideias. sequência grande, disparo uma Entendi, entendi. sequência. É, porque vão acontecendo as coisas, né? Não tem horário, né? Para as coisas irem brotando e. Então, eu queria começar a conversar um pouquinho com você sobre esse mundo que a gente está vivendo, né? Da pós-verdade, das fake news e desse limite super tênue entre realidade e fantasia, né? Que é uma coisa que está, enfim, sendo super discutida, mas é uma coisa que já está no seu trabalho já faz um tempo, de certa forma. Eu queria primeiro que você contasse um pouquinho para o pessoal dois projetos seus, aquele que você faz os trailers fake e também o projeto do Pollock. E Do pó. depois você contar um pouquinho, enfim, sobre como você está lidando agora, durante a quarentena, com essas informações, com essas misturas dessas realidades paralelas e realidade, enfim. Conta um pouquinho pra gente como estava no seu trabalho e como você está vendo isso agora. Bom, eu fiquei pensando sempre nesses limites assim, né? Dos lugares que separam realidade e ficção e do mundo que vai sendo moldado por narrativas criadas através de tomadas de posição, né? Nem sempre Uhum. fake news, mas sempre alguém faz uma escolha para escrever Uhum. história, né? E, Exato. então, eu sempre fui meio que nesse rastro, assim. Antes disso, eu fazia também uns desenhos que se espelhavam, tinha umas coisas de espelho Uhum. também, que Eu criavam lembro. duplos. Uhum. E a partir disso fiz uma série de cópias também, sempre esticando essa corda dos limites, tanto do campo da arte quanto da própria realidade. Em 2010, eu comecei a pensar numa empresa fictícia que se chamava Heist Films Entertainment, um nome em inglês mesmo, para colocar a gente bem nesse lugar Uhum. colonizado, Sei. nessa hegemonia. E aí ela era um projeto que consistia em lançar trailers fakes, tanto na internet quanto no cinema. Ele foi parar no cinema também. Em São Paulo ficou em cartaz quase 4 anos no Reserva Cultural. Ah, jura isso tudo? Isso Nossa, tudo, a ideia era ficar uns 3 ou 4 meses, aí a gente foi renovando a coisa e eles foram curtindo, enfim. legal. E aí a coisa ficou rolando, assim. Então tinha uma coisa de eu vi alguém comentando que eu perdi o raciocínio. Peraí. Gente, olha, eu vou respondendo Obrigado depois por com a proporcionar. Beta, Tá. Obrigado por que eu fui. proporcionar as risadas. Eu também. Umas risadas meio nervosas, né? Acho que a gente Meio chega nesse ponto também. nervosas. Tem um riso É, nervoso nisso, não, com certeza. É. porque a realidade não tá sem a menor graça ultimamente, né? Então, mas eu tô com uma tática. Eu não vejo, não consigo, eu não vejo, conseguir eu consigo, né? Mas eu tô tentando não ver mais os seus stories à noite. Porque aí fica difícil de dormir, tem um pesadelo. É melhor acordar e assistir de manhã para você ir digerir. Porque é uma agitação, né? É E uma fala agitação. dessa coisa rápida também, mas só para finalizar a história dos trailers. Aham. Lá atrás, esse primeiro trailer que eu lancei foi o Tokyo Show. Tinha assim atores super profissas e tinha alguns atores amadores.
eu sempre chamo gente do meu círculo de amizade, de gente que eu conheço, do meu próprio universo, que é uma maneira de espelhar a minha subjetividade, sei lá, né? Tipo, Uhum, uhum, interferir no mundo dessa forma, assim. E um desses trailers que eu joguei na internet, na época, que foi em 2011, ele foi parar numa revista britânica eletrônica, aquela Enemy, que falava de uhum. filmes e tal, e assim, sem o menor critério. E ali os robôs já estavam dando o tom das narrativas que iam ser criadas, né? Entendi. Tipo, 10 anos atrás já estavam apontando para o mundo que a gente está vivendo agora, que é uma Uhum, uhum, distopia uhum. absoluta, assim. Mas mesmo assim eu achava tudo muito distante. Eu achava aquilo muito distante. Eu sempre gostei dessa ideia de passado futuro, tipo Back to the Future, tipo De Volta para o Sei, Futuro. sei, As minhas sei. referências vêm desses lugares Ficção que vão científica, além sim, do você nosso gosta campo também? artístico, né? Oi? Ficção científica também, essas coisas. Ficção, é. Eu gosto de imaginar assim, como se eu fosse fazer um drink, alguma coisa. Eu pego os ingredientes, boto no liquidificador, junto com a realidade, bato e vira um líquido torcido, assim. E aquilo passa a ser alguma coisa esquisita, sei lá. E a E, realidade fica perdida ali, né? eu acho que sobra o hiperreal, né? Porque aí a gente perde o referencial do que era uma coisa original, do que é essa discussão que é tão antiga já no Uhum, campo da arte, no campo da informação, enfim, que jeito que a gente lida com isso hoje, né? Que eu tenho uhum, vários amigos, artistas e músicos e atores, e isso é sempre uma discussão. E as uhum. pessoas, elas ainda se preocupam muito com o direito de autor, né? Elas têm essa propriedade sobre isso. E Uhum, aí, uhum, vindo agora para a questão dos stories que você estava citando, é uma questão é uma autoria coletiva, uhum. porque um meme só existe se for uma questão coletiva, se ele já tiver nascido numa polêmica, ou numa tragédia, ou em alguma coisa muito engraçada. Senão ele não faz sentido, né? Senão ele não faz sentido. Então, ele é uma coisa que ele fica nesse lugar bem dúbio, assim, ambíguo, que é pessoal e subjetivo, mas é totalmente coletivo. E se não for coletivo, ele não existe. É, ele não vai E, ulti- comunicar, né? é, e ultimamente anda acontecendo uma coisa muito curiosa no meu inbox, Hum, que nas últimas 2, 3 semanas eu amanheço, já tem assim, sei lá, 100 mensagens e várias pessoas me mandando memes e material. coisas. Então, assim, é uma autoria completamente colaborativa mesmo. Muito legal isso. Eu reparei, você tagueia as pessoas, né, que mandam para Às você. vezes, às vezes eu tagueio, às vezes eu esqueço, às vezes eu não sei de onde veio aquilo, porque eu vou ter uma pasta no meu celular com milhares de imagens. Uma das minhas pastas é assim, por exemplo, efeitos. Que aí o efeitos é assim, são sons de transição, imagens que fazem transição, ou alguma voz, ou alguma música, alguma coisa que eu possa usar Para como aquela coisa compor ou pra... de umas propagandas e tal. E aí eu tenho uma pasta que é assim, memes, memes recebidos, memes que eu fiz, memes, e aí eu vou separando, mas na hora de editar, a coisa vira uma, É, ela renasce de uma forma original, ela vira uma coisa só. sim, 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 sim. E você tá salvando, né, esses stories, tá guardando para virar uma história contada no futuro, assim. Eu faço os stories acho que já faz o quê? Uns 4 anos que o Instagram lançou os stories, por aí. Logo que Tudo lançou, eu isso comecei. já? Por aí, Nossa. 3 ou 4, acho que Ai, 4. meu Deus. Que loucura. E aí eu sempre encarei isso como um diário, assim. Eu faço essas anotações do absurdo. Eu sempre fico pensando no absurdo, que pode ser Uhum. engraçado, pode ser super trágico e engraçado, e pode ser super escatológico, assim. E é Exato. gozado que algumas pessoas que andaram me mandando coisas, me mandam coisas super escatológicas e falam assim, eu lembrei de você. Eu Você acho que vê isso é como a é que sua cara. você tá ficando na memória das pessoas, né? Que loucura, É. né? Aí eu recebi assim outro dia, sei lá, um vômito, não sei o que. Eu falei, então, mas não é essa escatologia, é uma escatologia de outra ordem.
É uma escatologia. Mas eu achei muito curioso essa leitura. É interessante. Não, é muito interessante essa participação do público, né? Assim, nessa história toda. Mas você acha que desde que você começou a fazer esses trailers até hoje, esse limite entre realidade e ficção diminuiu, mudou de alguma forma? Ou você acha que sempre foi isso, assim, o mundo? Porque você vem da comunicação também, né? Acho que isso também, não é? Você não estudou comunicação Sim, antes eu de fiz virar? comunicação. Sim. Talvez isso também ajude, enfim, a você ter esse tipo de pensamento, né? Eu acho. Sim, sim. É que é uma coisa mais multidisciplinar, assim. Exato. Eu não me encaixo em nenhum gênero, assim, nenhuma mídia específica. Eu sempre vou transitando conforme a ideia surge, porque eu Uhum, acho que o trabalho ele tem que funcionar, independente da mídia. Mas isso sou eu, né? É uma uhum, coisa, uhum, é exato. uma escolha muito pessoal nesse sentido. Mas eu acho que foi piorando demais nesse sentido, porque acho que essas influências na realidade sempre existiram, assim. Mas de uns anos para cá, eu fui pensando assim, nossa, eu não acredito. Sério, gente, tá piorando. Que coisa louca. Aí a gente chegou nessa pandemia. Aí eu falei, cara, tipo, nossa, Aí, tipo, que eu faço com isso agora, né? Que jeito que a gente pensa em algum trabalho, como que um artista se expressa nesse lugar uhum, que tá todo mundo preso e ninguém pode ter uma experiência espacial, física, uhum, real nesse sentido, né? Mas a exato. gente pode ter uma experiência real através dos meios que a gente está usando agora. Por exemplo, isso que a gente Uhum. está fazendo aqui. Uhum, uhum. É uma outra história, né? Mudou, né? Mudou. E você acha que vai continuar, depois que passar a pandemia, sua sensação é de que as coisas continuem nesse ritmo e continuem super digitais? Ou você acha que vai chegar uma hora que o povo vai encher o saco? Ah, beleza, agora eu posso sair, não quero mais nem ligar o Instagram. Você acha que é um caminho sem volta ou não? Assim, sua sensação? Eu acho que vai ter uma. Eu acredito, estou falando de mim, assim, porque eu sinto Aham. falta de, por exemplo, ir até um museu e olhar uma pintura, por exemplo. Mas aquilo a gente tem que estar presente. Não dá para Exato. olhar uma pintura por um PDF ou Um por uma peer reprodução. E Uhum, é uhum. diferente de uma imagem ou de uma ideia que nasce já nesse lugar. E acho que o sentido dela é mais coerente nesse lugar. Mas a Exato. hora que a gente olha uma pintura, ou uma escultura, um objeto numa foto, aquilo é só uma reprodução, não é a experiência nem de perto, assim, Uhum, muito uhum, menos de longe, né? Então eu acho que vai ter uma volta para esse lugar. Em algum uhum. momento, acho que é super importante. Mas ao mesmo tempo, eu também acho que vai mudar muito a maneira que a gente lida com as experiências, assim. Eu acho que a Sei. diferença do net art que nasceu no começo dos anos 2000, 90 e poucos, com o Uhum, surgimento da internet para agora, é que a internet não é uma mídia hoje. Ela é um lugar possível. Então, acho que isso tem uma grande uhum. diferença de você fazer uma pintura Entendi. Não é uma digital opção. É. e você criar alguma coisa que de fato ela surja nesse lugar, que é uma coisa estranha que ninguém entendeu ainda. Uhum, uhum. É, tá Né? todo mundo tentando descobrir. Não, é outra coisa mesmo. E você acha que essa produção digital, quando ela vai para o museu, ela continua tendo o mesmo sentido ou perde um pouco? Por exemplo, se no futuro você faz uma exposição com esses seus stories em TVs, sei lá, ou em Uhum. celular, você acha que faz sentido ou perde um pouco também, ou ao contrário, né? O processo contrário. Eu acho que ele pode funcionar, porque é o seguinte, o Instagram, eu mexendo em configuração lá atrás, logo que eu comecei a mexer com os stories de forma mais intensa, tipo assim, tô fazendo um diário desses absurdos, Uhum, ele vai arquivando, ele é efêmero para o público, mas ele fica na nuvem do Instagram. Então, é possível acessar todos os stories que eu fiz na vida. Se eu entrar lá, itens arquivados, eles vão estar lá guardados. Eu uhum. posso baixar isso a qualquer momento. A não ser que o Instagram morra, né? Tipo Orkut. Exato. É. Vírus, Então, rola um vírus do Instagram, qualquer coisa. já pensou? Não, isso ia ser genial, né? Rola um vírus Ia do ser Instagram e genial. abre todos os inboxes. Exato, Só as conversas de nossa! inbox.
Eu tava ferrado se Nossa, isso acontecesse. treta. Muita gente tá ferrada. Nossa, um absurdo. E, então olhando para a lógica dessa ferramenta, que ela arquiva automaticamente, ela transforma o registro efêmero de 24 horas em uma memória arquivada mesmo. Ela vira um arquivo. Esses stories viram um arquivo. Então, eu acho que sim, que faz sentido e que é possível mostrar isso em outros lugares depois, a partir do momento que ele já virou um arquivo. Sim, sim. É Então, como eu uma acho que é coerente. performance que depois você mostra. Não é exatamente igual, mas é isso. Que a performance, teoricamente, é feita para ser efêmera, mas quando você faz um vídeo ou fotografa, ela tem essa sobrevida, né? Assim, de alguma Sim. forma. Estão perguntando aqui se o meme é a nova arte. O meme é nova arte. Putz, eu não sei, porque essa coisa de arte também, né? Quem que define e ainda dá as cartas na legitimação? Eu acho que hoje em dia todo mundo legitima alguma coisa. Exato, As exato. pessoas, elas produzem informação e conteúdo e estão atuando na rede. O que a gente está fazendo aqui, todo mundo está fazendo. Os stories, todo mundo faz. Cada um faz do Então, seu jeito, todo mundo faz, exato. eu não sei se... E eu acho que essa coisa da Ah, internet é muito sobre democratizar, né? Assim, eu acho interessante porque é uma libertação de uma certa forma do sistema, né? Se você pensa que existia um sistema que aí os artistas tinham que apresentar nas galerias, aí se não estava na galeria ou se não estava numa instituição independente, ninguém via o trabalho dele. Hoje em dia, basta ele abrir o Instagram que ele mostra o trabalho. Tem isso também, né? Que muda um pouco o sistema, né? sim, mas eu acho que isso já acontecia antes também. Eu acho Sim, que não, com certeza. Não, com a internet, eu acho, assim, não. até mais, né? Acho que esses trabalhos que vão para a rua, que também viram uma outra discussão, dos pichos, dos grafites, que virou, que aí eles fazem uma transposição inversa, assim, de sair da rua e para as galerias, que aí também é uma outra questão que Uma outra acontece, questão, verdade, verdade. que às vezes é um grande problema para o sentido, né? Enfim. Uhum. Mas eu gosto de imaginar e pensar assim a natureza das coisas. Eu acho que é legal respeitar isso para buscar um sentido, né? Porque a realidade é tão absurda e a maneira de organizar as coisas e buscar um sentido daquilo, eu acho que é uma busca meio adolescente até. Mas eu acho que É, eu ando nesse rolê agora, assim. Tipo busca de assim, cara, que sentido. fase. Exato. Tentar Assistindo a encontrar algum CNN sentido. ontem. A Regina, né? Vamos falar sobre a Regina. Não, Não dá aquilo nem para lá, por exemplo. acreditar. Simplesmente não dá para acreditar. Às vezes eu penso que é uma pegadinha, assim, uma piada. Mas aquilo lá é um vídeo pronto. Por exemplo, o artista que tiver a ideia e gravar aquilo integralmente e mostrar no museu, pronto, tá lindo. Aquilo é um trabalho assim já pronto. É uma É, síntese de tudo que está acontecendo, tudo. Política, social enfim. exato. Quem criou, editou aquilo ali fez muito bem, né? Assim, alguém tá falando, isso fala da Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui também. Vamos dar uma síntese do olhada. Nossa, Brasil. um monte de comentário aqui, peraí. Eu queria falar um pouquinho com você também sobre essa questão da autoria, né? Que você também discutia já quando você faz aquele trabalho que você reproduz os desenhos da Tarsila, né? Acho que o Leonilson você fez também, né? Leonilson e Tarsila são os dois que eu fiz. Conta um pouquinho qual é a sua ideia, essa que você já estava falando agora, essa coisa do autor é um pensamento muito ocidental, né? Na verdade. Tá ouvindo? Oi, você está me Ah, ouvindo? voltou. Agora eu tô. Não, então, eu estava perguntando sobre a questão da autoria, que você já estava discutindo nesses trabalhos, e é uma questão também na internet. Bem ou mal, você faz, né, todos esses stories e qualquer meme é feito muito com imagem de outra pessoa, né? Assim. Não, totalmente. Eu acho que essa questão é uma questão bem ultrapassada, assim.
Porque a gente vive num mundo hoje onde, se a gente não tiver uma consciência coletiva, até no sentido da autoria... Bom, Barthes já falava isso nos anos 60, né? A morte do autor. Isso já foi escrito em 60 e quanto? 62 ou 8, não lembro. Então, se a gente não está conectado, né, nessa questão que é a coletividade, que o mundo existe dessa forma, sempre existiu, mas agora eu acho que é uma coisa muito mais necessária, a gente cai num lugar, eu acho que muito antigo, que é essa coisa de reclamar uma autoria de uma forma como propriedade, sabe? Não que não seja importante, é óbvio que a gente tem que proteger os autores, eu estou falando até por mim. Mas eu acho que a gente tem que radicalizar um pouco nesse sentido, de entender que nada isso caiu do céu e eu recebi uma... Não. Isso só é possível por uma experiência coletiva. Eu fico pensando até no Wikipédia, por exemplo, que um texto que é editado o tempo todo, inclusive ele vai ser editado por autores que nem nasceram ainda, autores do futuro. Então, ele cai num lugar muito interessante de imaginar que não tem nem passado, presente e futuro, né? Nesse lugar da dúvida. As coisas vão surgindo. E, às vezes, uma montagem, voltando para a história do Instagram, que eu coloco, às vezes, 2 imagens. Eu adoro fazer essa coisa tipo a live, que é uma em cima, uma embaixo. Eu adoro essa coisa, essa estética live. Que sempre bota 2 coisas muito distintas, assim, e aquilo cria um novo sentido, que cria também é o que a gente está fazendo. Outra narrativa, né? É o que a gente está fazendo, né? 2 pessoas, né, da mesma área, mas como que falo? Ofícios distintos, mas a gente está criando uma conversa, que é uma terceira coisa. Então, isso é uma autoria, de certa forma, que é colaborativa. Eu acho que não sou eu falando ou você falando, acho que é nós falando, né? E vira uma outra coisa, né? Quando tem essa coisa do coletivo, tá cada vez mais importante, né? E agora com essa pandemia, eu acho que é uma questão que tem que ser super discutida, porque é sobre isso, né? Um pouco assim, né? É super sobre isso. Eu lembro que naquele outro projeto dos trailers fakes, a gente fazendo de novo, um dos aspectos desse trabalho era justamente abrir todos os direitos. E eu lembro que foi uma questão na época, com o Edu, que eu estava na Galeria Leme, foi uma questão assim, louco. Eu falei, sim, o trabalho, ele consiste nisso. Então, assim, eu registrei como domínio público. A partir do momento que eu joguei na rede, estava no mundo. Então, assim, qualquer um que entrar no YouTube e encontrar esse vídeo, por exemplo, e baixar, ele pode ter em casa, ou ele pode assistir, é dele também. Entendi. E aí, já estava pensando nessas questões todas. Isso em 2010, né? Que você começou isso? Sim. Dani E. Oliveira. Discussão de autoria tem relação com deepfake? Acho que sim, acho que tem também. Se eu uso algum aplicativo para editar no Instagram. Eu queria saber. Quais são os seus aplicativos? Eu só os stories mesmo. Eu vou recortando ali. Você vai recortando no próprio stories? Vai fazendo no eu vou fazendo no próprio stories. E às vezes eu recebo uma coisa pronta também. Outro dia, eu não sei, gente, quem das pessoas, umas 3 ou 4 pessoas que começaram a colaborar comigo nos stories. Eu recebo, às vezes, até editado algumas coisas. Mentira! É raro eu postar inteiro, assim, de vez em quando eu uso um pedaço e tal, porque sempre tem um sentido muito particular para uma sequência, né? Mas eu acho muito legal isso, acho demais. Gente, mandem mesmo. É super legal. Manda memes, manda memes. Manda memes e nudes, né? Manda memes e nudes. Gente, por falar... Fala. Desculpa. Não, pode falar. Não, por falar em memes, tem uns assim que você tem uma certa fixação, né? Tipo os caras do caixão. Porque isso eu acho que fala um pouco sobre... Bom, eu e o mundo, né? Você e o mundo, você e o mundo. Planeta Terra, né? Porque eles estouraram num momento muito maluco. Eu acho que ele é um bom exemplo de meme. Eles surgiram no momento em que o mundo tá desse jeito. É isso. É um escracho sobre a morte, sobre a existência, sobre voltando tudo. a Regina, né? E que nos permite, assim, tipo, olhar para aquilo e ainda rir da nossa própria existência.
E aí que entra a história do riso nervoso, porque não tem a menor graça. Não, Mas claro que tem. não. Porque assim, meu, daqui a pouco a gente vai morrer, né? Que loucura, né? Essas disputas todas de narrativas, de coisas e poderes e tudo, de repente todo mundo morre. É, é uma loucura. O que mais que tem que você tem uma certa fixação assim que você gosta de usar sempre assim, de imagem ou de figura? Eu adoro a Britney Também Spears. a A Britney, Britney. eu acho que ela serve para tudo. É resposta para tudo, né? A Britney, é engraçado que tem algumas imagens que elas definem, elas são tipo Coringa, assim. Exato, é Você isso que joga você junto por com isso. outra imagem, ela ganha um sentido tão absurdo. Que engraçado, né? Muito. A Britney, por exemplo, é maravilhosa. Eu sempre uso a Você tem uma Britney. pastinha só de Britney? Tenho, tenho. Até tinha uns anos atrás um site, acho que era site, que chamava Plante uma Neide. Acho que eles até fizeram um perfil no Instagram. E também eles iam montando mil coisas com a Britney. Neide de Britney. Maravilhoso. Britneide. Não, é uma viagem, né? Eu Uma adoro viagem. isso. Eu ando usando Essa muito criatividade. o Bolsonaro, eu ando usando muito, porque ele O já é o meme Bolsonaro. ambulante, né? E todo dia tem coisa nova, né? Tem novidade. Ele fica no meu núcleo escatológico. Entendi. Ah, tá. Nas divisões, né? Uhum. O que mais que você tem, assim, que... Eu gosto muito disso. Às vezes eu gosto de recuperar uns vídeos de umas propagandas dos anos 80, assim, com os textos muito absurdos. Que a gente Porque coloca. era outro mundo, né? Aí, hoje a gente lê, a gente fala, oi. É, Tipo, é muito é, surreal como mudou, né? Assim... era super absurdo. E uma coisa que eu ando curtindo demais, que eu andei repostando de algumas pessoas, é que a galera vai pro TikTok, que também é uma outra rede social, né? Que eles fazem. Você usa o TikTok? Eu usei Eu poucas não. vezes, eu não. Porque aquilo é mais para edição, assim. A dinâmica é diferente. Eu prefiro o Instagram, acho o Instagram mais legal que o Uhum. TikTok, porque o Instagram te permite criar mais coisas, assim, Camadas, né? Eu acho. camadas, que tem a ver com o meu trabalho, que são várias camadas que não acabam, assim. Então, eles vão para lá e agora a galera tá com mania de dublar vídeos que viralizaram. De anônimos, de celebridade e tudo. Eu acho genial isso, acho As genial. dublagens, né? Acho genial. E É aí muito... a galera posta. Ontem eu repostei do Rod. Ele tava imitando uma blogueira e aí ele pôs uma peruca, se maquiou e tal, e Eu dando o vi. texto com a voz da blogueira falando que ela estava indignada porque uma empresa contratou para ganhar seguidores desde que ela fizesse uma ação, que acho que era um sorteio no perfil. Uma blogueira com um monte de seguidor. E aí a empresa ficou puta, porque ganhou, sei lá, 3 seguidores. E a proposta era ganhar de até 7 mil seguidores, porque a blogueira tinha, sei lá, 1 milhão de seguidores. E aí a empresa ficou puta e falou que ia processar essa blogueira. Aí a blogueira chegou, fez uma live, metendo a boca, falando: olha aqui, eu falei até 7 mil seguidores. Até 7 mil. Se entraram 3, tá ótimo, porque vocês são péssimos. Os meus seguidores não te seguiram porque vocês não cumpriram o requisito, não fui eu. Não. E aí ele foi dublando isso, é de chorar, de dar risada, é genial. Muito bom, muito bom. É impressionante, né? A criatividade das pessoas e a agilidade também, né? Como acontece alguma coisa, dali a 5 segundos já estão produzindo coisa, né? Sim. Assim, é uma loucura. Eu lembro que quando teve aquele Oscar, que a Regina também começou a falar um monte de besteira, durante o Oscar já começou a surgir meme, já sticker Sim. e não sei o quê. Sim. Durante o Oscar. É uma loucura, né, isso. Não, acho que teve um que eu fiz a semana passada, com a ameaça dela de ser mandada embora da secretaria ou não, e tem uma foto dela que ela tava assim, tipo, transtornada, e eu só pus uma frase assim: nossa, bateu. É muito bom. Nossa, bateu é maravilhoso, né? E ela com uma cara assim, de tipo assim, socorro, eu tô alucinada, o que eu faço com isso? Tomou um negócio fortíssimo, né? É o que tá aparecendo, né? A Vivian Kakuri chega de blogueiras. Vivian,
A Vivian Kakuri, a gente tem que fazer depois. Eu quero fazer uma live com a Vivian e você, todo mundo junto. Vai ser uma loucura. Vamos, vamos. Eu fiz uma com a Vivian Você outro dia, falou, eu quero ver, deve ter eu vou te sido uma mandar o loucura. link. Outra coisa que eu fico pensando também sobre esse novo mundo, né? É que é isso, a gente é bombardeado por essas imagens, essas informações que a gente já não sabe mais se acredita ou não acredita. E agora com o coronavírus tem a questão, isso já acontecia, mas agora é mais intensivo, que agora as nossas relações são basicamente só por meio dessas imagens, né? Por meme, né? A gente tem um mediador agora que é um meme. Exato. Que você acha assim, sobre isso? Assim, você acha que isso tá, enfim, vai ter alguma repercussão na vida real, assim? Porque é muito louco, né? Assim, é isso, a gente está tendo essa conversa aqui. Tá muito. Tá muito estranho, né? Assim, é muito. Isso já acontecia. Agora, assim, a única opção que eu tenho de falar com você é assim. Sim. Você acha que essas E trazer uma relações vão discussão, né? mudar? É muito. Que vai Porque eu mudar fico isso pensando depois. até, inclusive nos milênios, a galera mais nova, que já nasceu com isso, eles estão acostumados a só se relacionar com isso. E às vezes eu tenho a sensação de que eles não têm tantas relações reais, eles ficam tanto na tela que o mundo real fica fora, sabe? É diferente da gente, assim. A gente tem mais ou menos a mesma idade, que a gente ainda consegue entender a importância desse outro tipo de relação, né? Você acha que, enfim, vai mudar isso nas próximas gerações, assim, sua sensação? Eu acho que não. Eu acho que esse tipo de interlocução acho que vai ficar muito. Acho que já estava começando a rolar, agora acho que vai se estabelecer, porque é um lugar de encontro que é muito possível, né? Porque a vida também foi ficando muito dura. Para você chegar até algum lugar, nem todo mundo tem acesso. Mesmo a internet, não é todo mundo que ainda tem acesso, né? É uma minoria. Muita gente tem, mas ainda não é a maioria. Mas menos ainda é ir até um museu para assistir um simpósio, por exemplo. É muito mais complicado do que a gente dar um clique e ver o que está rolando, eu acho. Acho que isso é mais Sim. viável, né? Nesse sentido. É. E sobre a velocidade das coisas, eu acho que também é uma coisa que está mudando muito, né? A gente estava conversando ontem no telefone, você falou, coisas que eu fiz logo antes da crise, de repente ficaram obsoletas. Conta um É um pouco pouco pra gente, como que é assustador. para você como artista isso, assim, porque, por exemplo, eu que sou jornalista, eu lido com o dia a dia, as coisas nascem e morrem no mesmo dia, na mesma hora, assim, né? Mas quando você está produzindo uma coisa, você está pensando num trabalho, de repente você vê que tudo aquilo que você fez já não vale mais, ou perdeu o sentido, você tem que reelaborar, como que é Eu, isso? eu acho que todo trabalho, e acredito que todo artista acho que faça isso, acho que tem alguns trabalhos que a gente deixa um tempo parado e depois volta para aquilo, ou vai para o lixo, ou a gente retoma e aquilo ganha um outro significado. Então, eu estava, acho que a primeira semana, eu estou já isolado há 60 dias. Acho que a primeira semana foi quando isso? Acho que primeira semana de março, talvez? Foi. Eu entrei tipo 11 de março, por aí. Eu fiquei super deprimido, assim, fiquei mal mesmo. E eu falei, tá bom, agora é isso que a gente tem, eu vou fazer as coisas que são possíveis. E fui abrir alguns arquivos que estavam meio que parados do ano passado, que eu precisava retomar esse ano para finalizar. Abri algumas coisas de vídeo, inclusive, que funciona nesse lugar. Vídeos que funcionam. Imagina objetos e coisas que eu já fiz e tudo. E aí eu olhei e falei, isso daqui parece que ficou obsoleto. Nossa, isso não tem o Mas, menor sentido. O mundo está desabando. Eu não tenho como mexer com isso agora. O que eu faço com isso? E aí eu fechei o arquivo, salvei e tal, e comecei a trabalhar em umas outras coisas. E me joguei mais ainda nos stories, que eu falei, cara, aqui tá fazendo mais sentido. Esse negócio que parece que é tão bobo, que é rede social e que não sei o quê. E Andréia, beijo. Então,
eu fiquei pensando nisso, assim, de que da noite para o dia o mundo ficou obsoleto. Parece que Exato. tudo ficou antigo. Já tinha muita coisa que já era antiga, na minha própria produção, olhando assim, falando, nossa, isso parece que é tão antigo. Mas, ok, aquilo vai ganhando outro significado e sempre eu acho que ressurge em algum momento e eu acho que é ressignificado o tempo todo. A arte, eu acho que tem essa potência, assim. Sim, de transformar, né, também. Mas na produção olhar para aquilo é muito angustiante, de falar, caralho, o que que eu faço com isso? Tipo assim, o mundo está acabando. Que sentido tem fazer isso, né? É. É. E aí, E coisas novas, novas urgências surgem também, né? Mas deve ser bem angustiante essa. Bom, é angustiante, né? Tá todo mundo angustiado, mas enfim, essa coisa dessa velocidade, das coisas que já nascem mortas, assim, quase. exatamente. Mas eu fico pensando também que o deboche, o escracho faz parte dessa estética, dessa direita que surgiu no mundo e que está ganhando campo em todas as Américas e, enfim, eu fico tentando entender e decifrar como isso funciona. Então, isso é uma coisa que me instiga. É uma estética que eu tenho usado muito para criar essas narrativas curtas em clipes de 15 segundos, tentando espelhar essa coisa bolsonarista, por exemplo, que é muito eficiente e que é horrível, esteticamente, inclusive, mas que é muito potente, que é muito eficiente. Eu tenho alguns parentes que eu não me relaciono mais. Sim, eu Gente que também. eu rompi relações porque é inviável, são fascistas, são pessoas completamente fascistas e que foram abduzidas por uma ideia. Então, mas é isso que eu fico tentando entender. O que acontece? O que as pessoas. Você já entendeu? O que elas Eu estou comem? tentando, eu não O entendi. E uma o que coisa muito acontece para louca. elas criarem elas acreditarem nesses discursos, criarem esses discursos, criarem essa estética? Sim, André Porque está falando assim, aqui, um protesto inteligente usando alguns pontos fracos deles. Mas, André, são pontos fracos para a gente também, mas para eles, eles acreditam. Gente, olhando a eles entrevista da Regina Duarte ontem, ela de fato acredita naquela música que ela cantou. Aqueles seguidores acreditam naquilo. Para a gente isso é um ponto fraco, para a gente isso é um absurdo, é escatológico. mas para Mas para eles essa não. galera, não. Rola uma identificação muito pesada, muito fiel. Então, Então, eu fico tentando entender isso. então, mas é que é isso que eu acho que também, essa coisa da mídia social, justamente também dificulta muito isso, porque o que eu acho, assim, que eu até estava te falando ontem, que essa coisa do mundo editado faz com que basicamente a gente só veja coisas que a gente concorda, que a gente assimila. As pessoas que eu sigo são as pessoas que dialogam comigo. Você faz uma piada, eu vou entender. Agora, tem pessoas que não vão entender essa sua piada, entendeu? E eu acho que essa dinâmica de separação dos algoritmos e das mídias faz um pouco que a gente perca a capacidade de entender o outro. Eu não consigo entender, simplesmente. Não, nem eu. Eu tô tentando entender, porque eu acho que é muito importante a gente conseguir Eu entender acho que a isso. gente tem que tentar entender, exato, foi o que você falou. Precisa olhar o que eles estão produzindo para poder decifrar isso, né? Mas não sei, às vezes eu fico com a sensação de que a gente está emburrecendo, sabe? Sim, sim. A André também está falando aqui, peraí. Robotizada, você viu que das robosetes de sua obra viu e se reconheceu, eu vi. Como é que Aquela é? Que entrevista também aconteceu? foi um desserviço jornalista. Peraí. A gente não pode se isolar da nossa bolha de não bolsominions. Eu também acho. Eu também acho. Mas às vezes é insuportável. Porque lidar com fascista, puta que pariu. Não, na boa. Pode falar esse tipo de coisa aqui? Olha, eu Pode. tô quase virando bolsominion falando tanta merda, né? Assim, tipo, tanta besteira. Falando besteira é meio bolsominion. E é muito assustador isso, né? É muito, muito assustador. Olhando aquele vídeo da Regina, gente, eu fiquei assim, passado com aquilo. Tipo assim, como aquilo é possível?
E é possível. Algumas pessoas falaram, ah, ela é louca. Não, ela não é louca, ela é fascista. Essa é a diferença. Ela não é louca. Agora ela está autorizada a exercer o seu fascismo. Esse que é o ponto. Eu acho que esse que é o Exato, ponto, né? exato, exato. Então, Mas eu acho acho que interessante para você como artista, enfim, para mim como jornalista, justamente estar nesse lugar de tentar entender isso, né? Como que isso se constrói, como esse discurso sim, se constrói, como essa estética se constrói. E sim, eu acho que, enfim, você tenta um pouco, né? sim. Tem A uma. Jamile, tem que dar nome aos bois, isso é fascismo. Mas é mesmo, é fascismo. Bom, eu devo estar na lista já dos perseguidos, né? Porque só pelos stories que eu falo. A Carla Zambelli me bloqueou no dia seguinte que o Moro soltou no JN e eu Ah, fiz uma sequência homenageando a Carla Zambelli, fascista. aí ela Ela te me bloqueou. bloqueou, porque eu sempre vou nos perfis e dou print para usar as imagens. Eu sou meio filho da puta nesse ponto. Eu vou lá e pego as imagens. Né? Eu faço a Tá tudo apropriação livre, direta. né? É, exato. É. Apropriação direta. Apropriação direta. Acho que alguém mandou para ela, ela viu e ela me deu bloco em tudo, assim. Eu falei, nossa, gente, tipo, bloqueado pela Carla Zambelli. Tipo, um beijo, né? Um beijo, um abraço. Parabéns! Homenageando total. A Cibele Cavalli fez uma página, um grupo fechado no Facebook, a Vivian Kakuritá também, que ela que é pra gente, a gente ficar postando coisas, memes de bolsominions que a gente recebe de grupos de família, não sei o que. A minha mãe mesmo, ela continua em alguns grupos de família fascista, de parentes fascistas, só para me passar. Eu falei assim, mãe, continua nos grupos, que ela não aguenta. Ela Ela não quer suporta. sair e Eu você falei, não não, deixa, né? me manda porque é material, é um puta material bom pra gente pesquisar isso. Exato. E Aí as nesse coisas são grupo. muito absurdas. É, As é. coisas são muito, muito absurdas. Assim, tipo, o Bolsonaro de Superman, só que o corpo dele, a cabeça parece uma bexiga, o corpo todo cagado, assim, e, tipo, eles acham aquilo, tipo, meu, Superman. Aí o que mais me deixa passado e muito chocado é assim, que leitura eles fazem disso? Porque Gestalt, signos, etc., é outra lógica. É outra lógica, exato. É muito louco. E você usa esses que você vê nesse grupo de Facebook? Você usa para os seus stories? De vez Alguns? em quando eu uso, aí eu posto, a gente vai meio que compartilhando, mas é uma coisa muito louca. Tinha um muito específico que a minha mãe recebeu num grupo de alguma tia fascista, e que era assim, De é uma alguma imagem, tia. eu até postei nos stories esses dias, que é uma imagem do Bolsonaro, assim, tipo, segurando um fuzil com uma bandeira, e na outra bandeira atrás, uma bandeira Bandeira do do PT, Brasil? acho que é uma bandeira do Brasil, e atrás uma bandeira do PT pegando fogo, e uma mulher seminua, meio tipo Jane, do Tarzan, Sei. agarrada na perna dele, tipo meu salvador. Só que a estrutura da imagem é a mesma imagem daquela imagem que eu agora esqueci o nome do autor, falando de autoria também, da Revolução Francesa, Da que é o Revolução oposto da Liberdade, né? da Aquela. liberdade. Quem fez aquilo? Agora Bom, esqueci. X. Mas é É. aquela imagem que Isso, todo não mundo importa o conhece. autor. Nem importa. Mas é assim, eles pegaram uma coisa que significa o oposto do que eles estão fazendo, é totalmente oposto, que a Revolução Francesa é sobre as liberdades, Uhum. e eles transformam numa coisa fascista. E a galera identifica aquilo como uma coisa fascista, não como uma coisa libertária. É muito assustador. Então, assim, eles pegam os nossos signos, inclusive. Exato, Eles se exato. E, apropriam. e viram de cabeça para baixo, né? Sei lá. Mas eu realmente fico sem entender como que eles assimilam isso, sinceramente. É Não, uma eu fico loucura, né? tentando imaginar, assim, que repertório essa galera tem, quais são essas ferramentas, porque é muito bizarro. É uma coisa, assim, eu acho que é de pura identificação. Também tem uma coisa de identificação muito forte. Uhum, Eu me identifico com esse discurso. Eu não sou homofóbico, mas eu me identifico com esse discurso, por isso que eu voto nele. Mas eu não uhum, sou. uhum. Então, claro que é. Exato, Claro que é. exato, exato. É.
Só não quer assumir. Também tem uma coisa também de pertencer a um grupo, né? Assim, que isso também tem um pouco a ver com toda essa coisa da polarização do Brasil, né? Ou você é do grupo, se você não é desse grupo, você é de outros. Enfim, existe um meio termo, né? Tem um pouco Tô falando disso. aqui, Né? Edson Vila, Liberta. é arte ou política? Olha, toda arte é política, independente de partido. Tudo que a gente faz e joga no âmbito coletivo é política. Então, a arte que é mostrada para um público é uma questão política. É isso, mas independente de um partido, enfim. Eu estou falando de uma posição muito pessoal também. Uhum. É Eu isso. acho, eu acho que essa arte da internet, especificamente, tem já uma coisa meio de transgressão, né? Porque, apesar de ter nascido nos anos 90, ainda é uma mídia por si, como era performance nos anos 60, já meio transgressora, assim, né? Sim. Só a própria escolha da mídia já diz muita coisa, né? Sim, eu acho que sempre as escolhas acho que falam muito sobre o que o artista quer dizer, enfim. Alex Colantônio, Alex, beijos, manifestos anticristos. O pior que já me chamaram de anticristo mesmo. Virginie, beijo, Virginie. Não duvido nada. Estou fazendo um vídeo com a Virginie, que vai ser lançado agora no começo de junho. Eu vi uma coisa. Você vai lançar onde? Onde é que vai sair esse vídeo? É um videoclipe que a gente está fazendo e é a primeira vez que eu estou fazendo uma direção tipo à distância. Ela está na França, a gente está se falando, e aí eu brifo no telefone, aí ela faz uma imagem, me manda, a gente está fazendo, enfim, uma forma completamente maluca. Virginie, beijo. Mas vocês vão soltar onde esse vídeo? É um videoclipe que eu acho que vai ser veiculado em algumas plataformas, enfim. Eu tô assinando, mas o videoclipe é de uma banda X, então... Entendi. Existe desinformação. Um grupo da realidade não seja por classe. E me diz uma coisa, o que você acha sobre essa questão da produção de arte durante a quarentena? Porque eu tenho visto muito curador, colecionador, galerista ansioso assim com produção nova e produção sobre essa crise. E do outro lado, eu estou vendo um monte de artistas reclamando, dizendo que não é bem assim. Enfim, cada um é cada um reage de um jeito. Eu acho que tem pessoas que estão lidando, enfim, de formas diferentes. Mas você parece que deu uma. Acho que você falou que você teve essa semana. Ih, travou. Travou? Não, tô ouvindo, tô te ouvindo. Você tá falando, você teve essa primeira semana que você ficou meio deprê e de repente você deu um gás, assim. Então, Beta, Então, isso é uma coisa muito louca, porque eu nunca fiz stories pensando que pudesse ser algum trabalho. E muita gente começou a falar, nossa, isso é um trabalho, e começou a rolar, assim, as pessoas começaram a olhar, a ler esses stories como uma obra, né? Tipo, nesse sentido. Então, mas é uma prática que eu já fazia antes, então, assim, eu não vejo muita diferença nesse sentido. Eu intensifiquei em alguns dias, porque são realmente inacreditáveis mesmo, que eu tive que botar nesse meu diário. O diário do absurdo absoluto, que é a realidade é muito mais absurda do que a ficção. E as pessoas ainda falam mal de arte, né, de artista. Mas a gente é super, tipo, de um lugar muito seguro. Que a arte é um campo muito seguro, que a gente pode fazer tudo, né? Exato. Teoricamente. Sim. Nesse lugar de ideias, a gente pode tudo. Pode fazer tudo. Que é diferente da realidade, que é a vida real, prática, onde a gente não pode tudo. Que é o lugar civil que a gente deve obedecer certas regras e leis e tudo. Agora, na arte, não pode ter censura. Sim. Mas e aí, então você começou a fazer, não era para esse trabalho, e aí as pessoas começaram a falar, hoje você vê como um trabalho esses stories? Eu Ou vejo você como ainda um está diário. fazendo?
Como um diário, uma necessidade sua de... Eu vejo como um diário, assim, e eu não entendi ainda também, porque eu também estou pesquisando e tentando entender o que está acontecendo. Então, Uhum. não é nada fechado, não é nada assim, eu estou fazendo um trabalho. Não acho que seja um... É uma coisa que está aberta, que eu estou pensando, E que você que está precisando fazer agora, eu né? não entendi nada ainda. Um amigo outro dia falou, também numa live, falando que, eu acho que você entende muito bem o que você está fazendo. Eu acho que você entende esse absurdo através de imagens. Eu falei, através de imagens é uma coisa. Eu faço algumas escolhas para essa colagem no meu Uhum. diário. Mas a realidade eu não consegui ler ainda. Por isso que eu estou tão interessado nessa estética dessa direita que ascendeu e que ganhou poder e que como que a gente lida com isso? Porque se a gente está analfabeto nesse mundo novo, a Uhum. gente perde mesmo, né? Tipo, o que a gente Uhum. faz com isso, né? Então, eu estou tentando mapear isso Uhum. Uhum. e Você está no entender, processo né? de tentar entender, exato, exato. E você está fazendo algum trabalho, enfim, você está produzindo trabalhos fora Eu comecei um trabalho diários? novo agora com a Vivian Kakuri também, não sei se a Vivian está aqui ainda. É um trabalho em Uhum. dupla que a gente deve mostrar daqui 2 meses, mais ou menos. E que também circula num lugar muito malucão do que está rolando agora. Sei, É um trabalho audiovisual, vai ser bem maluco. legal. Bem maluco. É, De preferência, coerente. maluco. De preferência maluco, né? Coerente com o mundo que a gente está vivendo. E Exato. acho que daqui a pouco vai derrubar aqui, Acho que a porque gente tem 2 minutos. tem 2 minutos. Bom, você tem alguma coisa que você queira colocar, assim, sobre esses tempos e essas insanidades todas, assim, que você está pensando e... Eu acho que é isso, gente. Fica em casa, tipo, fudeu. Ontem eu tava fazendo uma caminhada porque eu tô no interior. E aqui dá para fazer umas caminhadas. A hora que eu tava voltando para casa, eu saí tipo 5h30, eu tava voltando umas 6h30 de um lugar mais alto, descendo assim para chegar na minha casa. A lua tava gigantesca, mas uma lua tão absurda, laranja, gigante, mas gigante mesmo. Eu nunca vi uma lua tão grande. Ela parecia até um pôr do sol. Eu tirei foto com o celular e ela ficou gigante. E Uhum. aí, nessa hora eu fiquei pensando assim, eu falei, meu, será que a gente está vivendo igual naquele filme do Lars von Trier, tipo Melancholia, e a lua está se Nossa aproximando, Senhora! e o mundo vai acabar de vez, tipo, a pandemia é só tipo, Um gatilhozinho, um, né? exato, É só um vírusinho, cara. É só um vírusinho. exatamente. Eu acho que vai cair, mas dá pra gente voltar daqui a pouco também para finalizar. Dá. Eu nem sei Estão que horas são. perguntando aqui se você tem alguma dica de Instagram de arte para seguir. Eu André. adoro, olha, eu adoro o @Johnny Luxo, que o Jonas estava aqui agora há pouco, é tipo incrível. Eu gosto muito do Saquinho de Lixo, É maravilhoso. eles são maravilhosos. Eu gosto muito do Aslan Cabral, que é do Saquinho de Lixo. Eu gosto de todos os que fazem memes, tipo Exatamente, Sou Eu na Vida. O do caixão, né? Tem o do caixão. Isso, esse. Qual o outro? Daqueles que fazem dublagens, que é o Júnior B. Gonçalves. É que eu não vou saber o arroba agora também de tudo. Muito bom. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou postar nos meus stories uma cartela, um story com Ah, todos boa, com os meus todos. prediletos, assim. Boa, boa, boa. Então eu faço isso depois. Então arrasou. A desinformação de parte a parte. A gente podia ler alguns comentários para comentar também. A gente tem É, quanto tempo ainda, Beta? Eu nem a sei que horas gente são. tem 5 minutos ou não? 5 minutos, 5 minutos. Então acho que dá tempo. Peraí, vamos dar uma olhada, senão o povo acha que a gente está ignorando também. Peraí, o que me deixa chocado, Paulo Borges. Paulo é uma... Adorar um cara que é péssimo. Bom, isso a gente já falou. Onde que a gente parou? Manda beijo para minha mãe, o Yuri. Beijo para sua mãe, Yuri. Bruno Orreira. Bruno, a diferença é que tem grupos que não se importam com os outros. É assim. Tenho visto trabalhos muito bons de capas de revistas. Também tenho, André. É muito legal mesmo. Trabalhos bons de quê? De capas de Capas de revistas e revista. posts de artistas. Eu tenho visto muita coisa legal também. Cristina Burlamac, beijos.
O Brasil é realmente. É, o Brasil é um absurdo, é muito inacreditável. Realmente, os meus amigos, todos de fora, artistas e tal, me mandam diariamente, porque eles olham meus stories, eles falam assim: ah, me explica às vezes isso. Aí eu falo, eles não acreditam, de tão absurdo que é. É. Não, o Zerbini me falou uma vez que ele tinha um galerista que falava que a pintura dele era surrealista, né? Até que ele veio para o Brasil, quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele falou assim: ah, não, entendi. É realista. Tipo, vocês vivem nesse absurdo, numa coisa louca. É inacreditável, Você está né? retratando a sua realidade. Eu achava que era piração. A André está perguntando, a produção dos stories se sustenta como arte fora dos stories? Eu não sei que hora que ela perguntou, mas sim, é aquilo que eu estava falando, que é a natureza dos stories. Eles são arquivados automaticamente. Eu acho que o sentido disso, ele é possível, já que ele vira um arquivo, ele ser mostrado em outros lugares como arquivo. Você me tira o sono, mas te dou muita risada também. Ana Carmen, adoro. Você é solteiro? O Felipe está perguntando. Não, olha as perguntas. Quem deveria ser ministro da cultura nos seus olhos? Nesse governo, acho que ninguém. Acho que devia dar todo mundo, tipo, as costas para ele. Cancela. Cancela, cancela. A arte mistura a realidade. Bom, acho que é isso, né? Acho que é. Muito bom. Já vai cair agora. Obrigada, querido. Gente, então Adorei. dica, assistam, vejam os stories do Gustavo de manhã, porque senão vocês vão perder o sono. É bom Ana Carmen para estava falando. dar uma Às vezes ela me manda. despertada. Ontem a gente estava falando no Instagram, a gente foi pro WhatsApp, que ela me mandou um vídeo no WhatsApp, a gente continuou falando, então tá, beijo, tchau. A gente falou beijo, tchau umas 10 vezes, o assunto continuava. Que tava rolando Regina Duarte, tava rolando mil coisas. Assunto não falta. Aí quando você vai ver, Não são 10 falta. da manhã. Exatamente. Então tá bom. Então Obrigada, tá. querido. Foi ótimo Adorei. te ver. Um beijo. Sextou. Até mais. Sextou. Beijo, Beijo. tchau. Tchau, tchau.